processo intelectual é bom, vale a pena. Mas depois que o sujeito transcende, ficar tentando entender muito o mundo no nível de estresses que a gente normalmente vive, né, no dia a dia, eu acho que é patinar demais, né, e não sair do lugar. A coisa toda são velhos hábitos. O que a pessoa experimenta quando ela medita é uma ruptura no tempo psicológico. Tudo que é velho vai embora. Tendências, né, que forçam o sujeito, né, a ficar buscando no futuro, né, uma solução para a vida dele. Esse exercício que nós fazemos de transcender todo dia permite que a pessoa, quando começa, né, a sair do momento que ela vive, o momento presente, para buscar no futuro as soluções para a vida dela, as supostas soluções, esse hábito de transcender consegue fazer com que a pessoa saia desse estado. Né? Consegue fazer com que o indivíduo se toque, que ele está usando o presente como um trampolim para tentar renascer no futuro. Né? Eu penso dessa forma. Quando eu começo muito a imaginar, né, como as coisas seriam daqui a pouco, na sexta-feira, no sábado, né, na festa, na viagem, eu também começo a me questionar por que eu não estou sentindo esse barato todo agora. Essa alegria, essa satisfação, esse entusiasmo. E quando eu começo a perceber isso de fora, porque você transcendendo, você adquire uma certa totalidade da consciência. Foi exatamente o hino que nós ouvimos agora. A consciência é infinita. A capacidade de conhecer a natureza, né, humana, que transcende o humano, que é cósmico, esse potencial é infinito. Quando o indivíduo exercita muito a transcendência, ele começa a se tocar, né, que ele está sendo levado muitas vezes para um caminho absolutamente inadequado, para uma roubada. Né? O cara quer que termine o que está acontecendo. Né? Eu sempre me lembro daquele filme, né, eu não sei, em português se chamava Clique. Não sei se vocês já viram, o cara acelera, Adam Sandler, ele acelera a vida dele porque ele encontra momentos sacais, momentos chatos. E ele está sempre indo para frente, indo atrás de alguma coisa que dê satisfação, indo atrás de alguma coisa que dê alegria. E no final ele percebe que a vida dele toda ele jogou fora. Porque as mudanças tinham que estar acontecendo no momento em que ele clicava, né, aquele controle remoto da televisão. Então, muitas vezes eu me sinto assim. Por que eu quero que o tempo passe tão rápido? Né? Por que eu quero chegar na sexta-feira? O que tem a sexta-feira que hoje, quarta-feira, não tem? Uma sensação de liberdade. Onde é que está a sua percepção? Relaxa no presente que você encontra isso. Essa habilidade de rir do ridículo, né? E esse é um tipo de atitude que é ridícula. Descomprime bastante a vida, sabe? A ideia não é lutar contra o que está acontecendo, não, é transcender. Se lutar, o cara se arromba de qualquer maneira. Que ele vai criar ansiedade e aí ele vai começar a lutar com a cabeça dele. Se você puder, assim, chutar o pau da barraca, dá risada. Tem exercícios que são assim, olhar no espelho e dar risada. Você começa, a gente dizia na minha época, a se flagrar, né? Você começa a se pegar em flagrante. Você começa a perceber que o que está acontecendo é que você não está satisfeito. Escorrega para fora disso. Né? Sai dessa pele velha,
né? Como se fosse uma cobra. Né? A cobra de vez em quando troca de pele, né? Não há necessidade de lutar, não. O amanhã toma o próprio curso dele. A gente está acostumado a ver isso. Quem tem mais idade vê isso. Quando ele vier, você vai viver essa história. Hoje eu estava andando na rua e vi uma velhinha, bem velhinha. Ela ficava fazendo um baita esforço para andar. Assim, baita esforço não, mas ela se percebia. A mulher estava ali guerreira. Devia ter os seus 80 e cacetada, mas ela não estava clean. Ela estava depauperada. Aí eu olhei para ela e fiquei pensando assim, cacete, um dia eu vou entrar nessa, né? Um dia eu vou viver isso. Se der tudo certo. Como é que vai ser? Aí logo em seguida, a minha cabeça saiu dessa. Eu falei, porra, que se dane. Né? Vou ficar nessa? Não, quando vier comigo eu vivo. O amanhã tem que vir como se fosse o hoje. Né? O amanhã tem que ser o hoje. Né? Nada de sair do que está acontecendo no momento presente. Porque isso, né, gera uma escravidão que é absolutamente insensata. É desagradável, ruim mesmo. Sabe? Então, esse exercício de transcender todos os dias cria uma perspectiva muito maneira, muito atual. Né? Eu diria que é a última moda em Paris. A pergunta é, o sujeito faz tudo, né, com a percepção do ser, com a percepção plena do ser dele? Não, eu não faço. Então eu tenho que correr atrás disso, no bom sentido. Quanta entrega ou recusa, né, existe no momento que o cara está vivendo? É essa entrega que acaba determinando a alegria na vida, que acaba determinando o sucesso na vida do cara. Não é a quantidade de esforço que o sujeito usa para conseguir as coisas. O esforço só gera bad trip, estresse, cansaço. Essa coisa de ficar determinando a vida como sendo resultado de um futuro, né? Um futuro que é só a imagem da tua cabeça. Se a gente conseguir perceber qualquer indício interior, né, que revele, que mostre para a gente que a gente não quer fazer o que está fazendo, né, se a gente está negando o que está acontecendo, joga o cara num resultado bom. Então, esse é um exercício que eu considero simples e muito eficiente. Se o cara saca isso, ele percebe esse movimento, né, é porque ele também tem a capacidade de abandonar, né, essa imantação, porque ele está imantado. Né? E aí ele vai se entregar ao que ele faz com muito mais, né, de boa. Né? Alguns exercícios, né, no budismo, por exemplo, né, tem essa coisa de você fazer uma coisa de cada vez, né? Se dedicar plenamente àquilo que você está fazendo, olhar para as mãos quando pega um copo. Né? E isso tem seu fundamento, sim, só é difícil de fazer. Quando o cara aceita o que está rolando, ele atinge um nível mais profundo de curtição, com certeza, ele curte. O estado interior, ele muda, a noção de eu, né, passa a não depender tanto de julgamento, né, isso é bom, isso é ruim. O eu, o ser, ele não pode ficar muito nessa, senão ele se escraviza. O grande lance é dizer sim para as coisas que estão rolando. E aí você adquire essa profundidade interior. Já contei para vocês, né, que um amigo meu tinha como segredo para o casamento dele dizer sempre sim para a esposa. Né? Falei, pô, mas como você não briga com a sua mulher nunca? Ele falou, cara, o segredo é o seguinte, você diz sempre sim para a sua esposa que você não vai brigar com ela. Se você levar isso para a sua vida como um todo, você vai sair da superfície, né, que é cheia de ondas, quebrando, vai continuar feliz porque vai atingir uma profundidade onde essas ondas não te machucam.
né? A tristeza não vai te pegar, você não vai viver lastreado pelo que você tem, você vai viver lastreado pelo que você é, né? A felicidade e a infelicidade, elas não vão acabar na vida. Você só tem que conseguir localizar algo mais profundo, além das ondas, né? Existe uma paz dentro de todo mundo. Se você conseguir permanecer nela, não importa a situação externa, né? Pode estar temporal. É simples, né? Já saíram de barco, dá um mergulho de 2 metros no mar bem revolto, é um silêncio sepulcral. Sepulcral é avacalhação, né? É um silêncio transcendental. Isso é só uma questão de aceitar a vida, né? E tem situações dificílimas para o cara aceitar. Os pensamentos, as emoções, sempre eles estão no nível das ondas, né? Flutuam na superfície. A entrega torna muito mais fácil, né, a vida, né? Faz com que o cara perceba as experiências como fugazes, né? E ele se dá conta que o mundo não pode oferecer para ele nada que tenha um valor permanente, porque não tem mesmo. Então, quando o cara aceita e se entrega, você continua a lidar com o mundo, lidar com as pessoas, né? E você sai dessa prisão do eu autocentrado, né? Que o cara está sempre com medo, com receio. A natureza passageira, ela é imperfeita, né? Tudo pode ser como é, porque é para ser assim mesmo, transitório. Vai se alugar com isso, mas você sabe disso a vida inteira, né? O milagre ocorre quando você deixa de exigir demais da vida, exigir especialmente coisas impossíveis. Esse é um dos grandes segredos da vida. Deixa rolar, né? Claro que tem limites, mas a maioria das coisas, né, são exigências que não são descabidas, são praticamente impossíveis. Todas as situações, né, pessoas, lugares, os fatos, eles ficam legais, né, muito mais harmoniosos, muito mais serenos, muito mais paz interior quando você aceita totalmente o que está acontecendo naquele momento. Você deixa de discutir com a tua cabeça, a compulsão de pensar diminui, né? E isso é substituído pelo quê? Por um estado de observação, né? Você é um observador. Isso não ocorre, você pode até fazer como um exercício intelectual, mas é dificílimo. Isso ocorre com treinamento, né? Você fica consciente, mas sua mente não dá qualquer rótulo para aquilo que está acontecendo. Quando você deixa de resistir internamente, você se livra da roubada, né? Se livra do condicionamento e se torna muito maior do que sua própria mente. Você deixa de ficar confinado na sua mente, né? É por isso que quando o cara para de resistir internamente, você começa a achar que as coisas melhoraram, né? É como perdoar. Você está ali num reme-reme danado, de repente você fala, deixa para lá. Aí parece que a nuvem vai embora e o sol volta a brilhar, né? Não, parece idiota isso, mas é real, né? A coisa toda é aceitar o momento do jeito que ele é. Isso já é o suficiente, né? A entrega, ela se estabelece quando você se entrega ao momento, né? Não tem nada a ver com criar uma história, uma interpretação, não tem nada a ver com isso. Não, isso daqui não é para o meu mal, isso era para o meu bem, e isso tem uma lição na minha... Não, não é nada disso. Não é nada disso. Isso que eu estou contando para vocês talvez seja a arte de chutar o pau da barraca. É literalmente não julgar, não analisar, não avaliar, não dar nota para porcaria nenhuma. Simplesmente vive o que está acontecendo e segue em frente. Imagina o seguinte, o cara pode sofrer um acidente, né, e experimentar uma
paralisia. Né? Se ele começar a inventar uma história na mente dele, né? Puxa vida, eu acabei numa cadeira de rodas, a vida foi dura comigo, eu não mereço isso. Ou ele é capaz de aceitar o que está acontecendo tal como é, né? E não se confundir com a história que a mente dele vai criar para ele. A aceitação, né, ela existe quando você não pergunta mais. Ô Guilherme, o negócio é o seguinte, não tem nem que agradecer, porque quando você vai para o padrão, né, do agradecimento, você se coloca numa posição de superioridade, entendeu? Não é isso, é de boa. Eu entendo o que você está dizendo, realmente é melhor do que você sair na pancada com a coisa. Mas não tem julgamento, não tem bom ou ruim. Simplesmente segue em frente. Mesmo que as situações sejam inaceitáveis e dolorosas, né, existe um bem por trás. Não quero dizer que aquilo tenha uma lição, não é isso. Sempre, né, dentro de cada desgraça, da crise, existe uma semente de graça. Uma semente de graça, de bem-aventurança. A história mostra para a gente que perdas, né, doença, prisão, ameaça, morte, as pessoas quando aceitam isso, o que era aparentemente inaceitável, elas encontram a paz. Isso vai além de toda a compreensão. É aceitar o inaceitável. Eu acho que aceitar o inaceitável é a maior fonte de graça que existe na própria vida. Não há resposta para satisfazer aquilo. Parece que a vida perde o sentido. Você entra num estado de desespero, pede ajuda, você não sabe mais o que dizer, não sabe mais o que fazer. Quando você sabe que não sabe, né? Quando você sabe que você está fufu, né? Pronto, acabou, estou fufu. Né? O pensamento, né, pertinente a uma mente limitada, desiste de brigar. E aí uma inteligência maior brota, né, através desse processo de entrega. E com isso até o pensamento se beneficia, né, porque a inteligência maior começa a agir a partir de dentro. Então o pensamento começa a trabalhar dentro desse fluxo. Às vezes, entregar-se, né, significa desistir, né, de querer entender, ou mesmo de sentir-se bem, né, com aquilo que você não sabe e imagina que talvez... Não. Isso é muito enrolado, isso é muito complicado. Desiste. Como tem muitas coisas que a gente não pode desistir, tem coisas que a gente deve desistir. Bem, tenha uma boa noite. Amanhã, 6h30 de novo, sejam regulares, porque vai tudo pro cacete, mais dia, menos dia. É só levar de boa. Aproveita só o essencial. E chutem o pau da barraca. Jai Gurudev.